Bem, pessoal, iniciando a nossa aula de hoje, então, a aula aí do dia 1º de abril de 2021, tá? Então, façam aí as anotações no caderno, anotações que são importantes, né? O professor vai orientar vocês. Então, coloquem aí o título da aula de hoje, Dispersões. Lembrando que essa aula, os devidos créditos, né? Aí ao Aula Paraná. Esse conteúdo está disponível lá no site do Governo do Estado do Paraná. Só digitar lá no Google Aula Paraná que a gente já é direcionado a esse link. Tem aí o conteúdo de todas as matérias que vocês quiserem para estar revisando, estudando, enfim, tudo mais. Bom, a gente pode fazer a seguinte afirmação: toda mistura é chamada de dispersão. Então, você pode, o que você misturar, o que você quiser misturar, a gente pode chamar de dispersão. Então, a dispersão, como aqui está dizendo no título, ela pode assumir aí três situações. As dispersões, nós podemos ter coloides. Nas dispersões, a gente pode ter o tipo de suspensões, e podemos ter as dispersões conhecidas como soluções, que é o que a gente mais ouve, né, na química. Então, por exemplo, uma dispersão aí de água e sal. Isso é muito comum, a gente pode fazer em casa, ou uma dispersão de água com areia. Então, são dois exemplos aí bem caseiros, né, que a gente pode estar se deparando às vezes, né. Então, a gente tem que ter ideia do seguinte: quando você tem uma dispersão, nós vamos ter dois participantes obrigatórios aí dessa dispersão. Nós vamos ter um constituinte aí que a gente chama de dispersante, né? Normalmente, esse dispersante, ele vai ser a água, e nós vamos ter um disperso. Normalmente, o disperso, ele é em menor quantidade. O disperso é aquilo que a gente junta com o dispersante. Então, nesse exemplo de água e sal, esse exemplo bem comum, né, que a gente pode usar aí, o dispersante é a água, ou seja, aquilo que a gente tem em maior quantidade, e o disperso, aquilo que a gente tem em menor quantidade, que vai ser o sal. Tá? Então, um exemplo é bem comum. Já na dispersão água com areia, o dispersante vai ser a água. Então, veja que aqui, tanto no exemplo como no outro, o dispersante é a água. A água, pessoal, a famosa H2O, né? Ela é considerada o solvente universal. Ela tem essa definição, porque, conforme a gente pode observar na química, a grande maioria das dispersões, a gente tem aí como a água como sendo o veículo aí que promove, né, que atua como dispersante. E a água também, ela tem a propriedade de dissolver, né, de ser o solvente aí da grande maioria das substâncias. Essa palavra universal, ela refere-se à totalidade, né? Mas na realidade não é assim. A gente sabe que muitas coisas a água não consegue dissolver. Mas uma grande maioria, a água promove a dissolução, né? Promove aí a solubilização, consegue dissolver, no caso. Então, ela adquiriu aí essa definição de solvente universal. Quando a gente vai lavar as mãos, é claro que se você tiver as mãos sujas de óleo, a água simplesmente não vai conseguir limpar, né? Você tem que usar aí um outro produto, um detergente, um sabão, para estar efetuando isso. Mas a água, ela aí é o veículo, né, que promove essa limpeza.
Se não tiver água, de nada adianta você usar o sabão, né? Então, aí no exemplo, por exemplo, de água com sabão, né, o dispersante será a água e o disperso será o sabão, né? Então, tem várias situações aí que a gente está usando a água como dispersante. Nesse caso aqui da água com o sal, a gente pode chamar essa mistura aqui de uma mistura homogênea. A gente já deve ter, ou vocês já devem ter ouvido falar disso. Uma mistura homogênea é aquela mistura que ela acontece com uma perfeição muito grande. Você não consegue diferenciar quem que é o dispersante, quem é o disperso. A hora que você mistura o sal na água, você não percebe mais quem é o sal, né? Você não vê mais o sal lá dentro da água. Ele se mistura completamente com a água. Então, torna-se aí uma mistura homogênea que nós chamamos. Já na mistura de água com areia, nós já temos uma mistura que nós chamamos de heterogênea. Nesse tipo de mistura heterogênea, você pode tentar ao máximo aí promover a mistura e não vai acontecer, né? A areia, ela não consegue se misturar completamente com a água. Sempre ela vai ficar depositada no fundo e promovendo aí duas fases. Tem uma separação do que é a areia, tem uma separação do que é a água. Já uma coisa que não acontece com a água e sal, né? Fica tudo uma mistura só. Então, isso é visível para nós, a gente pode visualizar isso a olho nu. Então, é um fato que nos chama a atenção e causa aí a diferenciação entre homogêneo e heterogêneo, certo? Bom, então aqui eu vou pedir que vocês copiem isso aqui, tá? Isso aqui, ó. Vocês vão colocar assim no caderno de vocês. Tipo de dispersão. Tamanho médio das partículas dispersas. Então, solução. Menor que 1 nanômetro, tá? Dispersão coloidal ou coloides. Aqui tem um errinho aqui nessa imagem. Aqui é de 1 a 100, tá? De 1 a 100. E aqui acima de 100 nanômetros. O nanômetro, ele é uma medida que ele equivale a isso aqui, ó. 1 mm é igual a 10 elevado a menos 9 metro. Então, é uma medida muito pequena, né, pessoal? Essa medida é na escala aí de moléculas, de íons, escala atômica, né? Então, é muito pequeno isso, o nanômetro. Então, soluções, essas partículas que ficam dispersas, quando misturadas, elas possuem um tamanho inferior a 1 nanômetro. E é justamente por esse tamanho extremamente pequeno que nós não conseguimos mais visualizar as partículas que ficam misturadas. Então, o exemplo aí da água com o sal é justamente por esse motivo que a gente não visualiza mais as partículas do cloreto de sódio. Professor, Oi? vai copiar como se fosse uma tabela? Isso. Pode, se quiser fazer uma tabelinha, pode fazer, tá? Agora, se quiser copiar do jeitinho que está aqui, ó, né? Tipo de dispersão. A gente tem 3 tipos, né? A gente tem a solução, a dispersão coloidal ou coloides e as suspensões. Aí na frente coloca tamanho médio das partículas. As soluções têm um tamanho menor que 1 nanômetro. A dispersão coloidal ou coloides, o tamanho é de 1 a 100 nanômetros. E as suspensões, as partículas têm tamanho acima de 100 nanômetros. Então, são partículas maiores. Aonde a gente visualiza as partículas com maior tamanho é nas suspensões. E até aí na escala
que a gente consiga já enxergar o olho, né? A olho nu. Então, partículas já grandes, né? A gente consegue visualizar. Então, nós vamos ter as suspensões. No caso aí que a gente usou de exemplo da água com areia, aí nós já teríamos uma suspensão. Porque se você já consegue visualizar as partículas, que elas ficam ali dispersas com a água, então nós já temos ali exemplos de suspensões. Então depois a gente vai separar isso aqui certinho, vai visualizar vários exemplos aqui de uma coisa e de outra, para ficar aí mais fácil da gente entender isso, tá? Porque quando a gente fala assim, soluções, as partículas são menos que um nanômetro, menor que um nanômetro, tá? Aí, e daí? Quanto que é isso? Né? Então, o professor já falou, do tamanho de átomos, de moléculas. Mas são coisas muito pequenas, né, pessoal? A gente não consegue visualizar isso. Então, a gente utiliza aí de exemplos para melhor fixar essa diferenciação, né? Para a gente conseguir fazer essa diferenciação. Porque o correto é fazer a diferenciação com instrumentos. Você utilizar de bons microscópios para você estar fazendo aí essa correta diferenciação entre uma coisa e outra. Mas é claro que isso no dia a dia não é possível. Mas a partir do momento que você tem exemplos, aí você pode estar encaixando um exemplo com o outro e fica mais fácil de você fazer a diferenciação entre os diferentes tipos aí de dispersões, tá? Então, nesse primeiro momento, o que a gente precisa guardar é que existem aí 3 tipos de dispersões. Então, se você fala dispersão, você está falando para todo o contexto. Mas se você já pretende fazer uma diferenciação entre a dispersão, a gente tem aí 3 situações. Ou vai ser solução, ou será dispersão coloidal ou coloides, que pode ser aí a mesma definição, tá certo, para os dois, ou suspensão. Essa palavra suspensão também tem em muitos livros, também são utilizados aí, também é utilizada aí outra possibilidade de nome, que são os agregados. Tá? Então, se quiser colocar aqui também, ó, suspensões ou agregados, também está certo. Então, em alguns livros aparece essa definição. Tá? Dispersão coloidal ou coloides, pode usar um ou outro. Né? Em alguns livros aqui, as soluções está como soluções verdadeiras. Né? Então, podemos encontrar essas definições aí também. Mas nesse primeiro momento, a gente identifica aí essas 3 possibilidades de classificação. Então, como que nós fazemos, né, essa classificação? Pelo tamanho das partículas que estão ali dispersas. Então, você mistura água com sal. Quem que vai definir o tipo de dispersão que é? É o tamanho da partícula dispersa, daquilo que você misturou junto com a água. E essas partículas dispersas nós chamamos de soluto, quando você faz referência a soluções. Então, veja bem, quando a gente trabalha com soluções, o correto é a gente dizer soluto e solvente. Então, aqui, ó, a palavra soluto e solvente, ela cabe unicamente, ela cabe aqui unicamente às soluções. Então, teoricamente falando, a gente não pode usar a palavra soluto e solvente quando se trata de uma dispersão coloidal. Então, vamos dizer assim, essa palavra soluto e solvente, ela é de propriedade das soluções. E as soluções é uma dos tipos de dispersões que a gente mais usa na química. Então, é comum você observar a palavra soluto, solvente, né? Então, como a gente identificou ali que a água e o sal é um tipo de solução, é um tipo de dispersão coloidal que forma-se uma mistura homogênea, então a gente pode atribuir as soluções
uma outra característica aqui única a elas é que toda solução é uma mistura homogênea. Então, essa palavra homogênea só cabe para soluções. Somente as soluções formam misturas homogêneas. Já a dispersão coloidal e os agregados, eles já formam aquilo que a gente chama de mistura heterogênea. Então, ou seja, quando você especifica uma determinada mistura como mistura heterogênea, e daí? Vai ser o quê? Vai ser um coloide ou vai ser uma suspensão? Então, você definir mistura heterogênea é mais amplo, né? Porque envolve dois tipos de dispersões. Já a mistura homogênea, ela só contempla as soluções. Então, tem palavras, existem definições que a gente só pode usar para soluções. Então, homogênea. Se apareceu essa palavra, pessoal, a referência é para soluções. Se apareceu a palavra soluto, solvente, essa definição é para soluções. Então, teoricamente falando, a gente já tem que começar a fazer essas diferenciações. Ok? Olha quantos exemplos bons aqui a gente já tem. Então, esses exemplos que vão aparecendo, é bom a gente já ir anotando no caderno, tá? Porque no estudo das dispersões, o que conta muito são os exemplos, tá? Então, aí, ó, suspensão. Esse exemplo que está aparecendo aqui de suspensão, o que vocês acham que é? Areia. Isso. É água mais areia, tá? Então, é um exemplo aqui de suspensão. E esse negócio aqui de coloide, o que é isso aqui? Gelatina? Isso, gelatina, né? Então, é um exemplo gostoso, né? Quem que gosta de gelatina? Eu gosto, muito bom. Então, gelatina é um exemplo aí de coloide. E daí, gente, nós podemos usar todas aquelas variações aqui da palavra gelatina. Gel. Aí, gel pode ser o gel de cabelo, o gel do álcool em gel. Então, todos esses exemplos aí de gel vão se encaixar nos coloides. Um outro exemplo aqui, ó, geleia, né? Geleia. Então, são exemplos aí, vários, de coloides, que depois a gente vai vendo aos poucos, tá? Gel de cabelo, são N exemplos. Os coloides são aqueles que a gente mais tem exemplos, tá? Agora, aqui na solução, ó, isso aqui parece ser sal, né? Parece ser sal de cozinha. Então, um exemplo aí bem típico, água mais NaCl, né, que é o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Um outro exemplo de solução bem comum para a gente é a água mais açúcar, né? Outro exemplo que a gente faz aí uma água doce. Você vai fazer um café. O café não é exemplo de solução, tá, gente? O café, ele entra aqui no coloide, tá? Então, podemos até colocar aqui, ó, café. Café entra no caso de coloides. Agora, tem um café que o pessoal faz que às vezes fica uns pedacinhos, né, de café, vaza, né? O filtro tá furado, sei lá. Aí derrama um pouco de grãozinho de café dentro do... Já viram isso? Vocês já tomaram café assim, que às vezes você vai tomar café na casa de alguém?
Aí no fundo, assim, do copo ou da xícara ficam uns pedacinhos de café. Aconteceu isso? Um, Sim. um pozinho, né? Então, se você ver aquelas partículas, aí não vai ser mais colóide, aí vai ser suspensão. Então, aí o coador da pessoa lá tá vazando, né? Tá passando as partículas. Então, se você ver as partículas, aí já vai entrar na suspensão, tá? Então, se você vê as partículas, é suspensão. Igual quando a gente vai assim na praia, aí você olha assim, tá aquele dia bonito, né? Aí você olha assim para a água do mar, aí você vê assim aquelas partículas da areia, né, que ficam assim na água, né? Mexe para cá, mexe para lá. Gostoso a praia, né? Então, água com areia em suspensão, né? Então você consegue visualizar isso. O sol bate assim nas partículas de areia que estão ali em suspensão. Estar em suspensão é estar ali nadando, né, junto com a água ali, e você consegue visualizar. Então, nesse caso aí, é suspensão. Mas o café bem feitinho, bem certinho, sem pó no meio, é exemplo aí para a gente de coloide. Então, tem muitos exemplos, aí depois a gente vai citando aos poucos. Então, aqui fez um círculo na solução, né? Bom, agora a gente vai verificar aqui, vai estudar separadamente, tá? Então, isso aqui é importante que vocês copiem no caderno de vocês. Tem vários exemplos, tá? Vários exemplos aqui que é interessante que a gente tenha. Porque as soluções, então veja bem, pessoal, agora começou a falar separadamente, ó. As soluções, então aqui a gente pode colocar o que é solução, né? É aquela dispersão menores que 1 nm, né? 1 nanômetro, tá? Então, se as partículas possuem um tamanho menor que 1 nanômetro, a gente classifica como soluções. Então, nós vamos ter aí 3 tipos de soluções. Soluções sólidas. É difícil a gente imaginar uma solução sólida, né? Normalmente a gente imagina uma solução líquida, que é mais comum. Mas existem também exemplos de soluções que são sólidas, aí, como as ligas metálicas. Todas elas, todas as ligas metálicas são exemplos de soluções sólidas, como o bronze. O bronze, ele é uma mistura de cobre com estanho. O ouro, 18 quilates, ele é uma mistura de ouro com prata. Ou ouro com cobre, dependendo aí do tipo de ouro. O latão é uma mistura de cobre com zinco. Então, forma uma mistura homogênea, né? Forma uma solução sólida. Então, são vários exemplos aí interessantes que a gente pode estar verificando. O exemplo de soluções líquidas. Essas aí são as que a gente mais encontra, né? Soluções líquidas. Açúcar na água, oxigênio dissolvido na água, o álcool. O álcool é um exemplo de solução líquida, porque no álcool tem água, variando aí na porcentagem, né? Esse álcool 70 que a gente usa aí, o líquido, né? Não o em gel. O em gel já encaixaria na dispersão coloidal. Esse álcool líquido 70 que a gente usa para fazer a higienização das mãos, ele é uma mistura de álcool com água. 70% de álcool com 30% de água. A água oxigenada, né, que é usada aí para higiene, né, higiene pessoal, e entre outras coisas aí que a gente pode estar citando também, que tem muitos casos aí, né. E tem também as soluções gasosas. Vou colocar um asterisco aqui nessas soluções gasosas, porque já tem aí algumas controvérsias, né, teóricas aí em relação de se encaixar as soluções gasosas, né. Tem algumas literaturas que não trazem mais essa definição de soluções gasosas, mas aqui a gente vai adotar ainda para ficar mais fácil o entendimento. Soluções gasosas, o ar.
Só que a gente sabe, né, pessoal, que o ar, então vale aí também esse asterisco. No ar nós temos muitas partículas, né? Muitas partículas dispersas. Nós temos poeira, bactérias, né? Então tudo isso aí já foge um pouquinho aí das dimensões de soluções. Então, às vezes, isso compromete muito esse exemplo aí de soluções gasosas. Mas se você tiver uma mistura aí isenta de poluentes, né? Podemos até encaixar aí, porque o ar que a gente respira, a gente sabe que ele é uma mistura gasosa, ele é uma mistura de oxigênio, de hidrogênio, de nitrogênio, né? São vários gases aí que estão misturados, formando essa mistura gasosa, esse ar atmosférico que a gente respira. Bom, aqui também a gente tem aqui quanto à natureza do soluto, né? Então, lembrando que soluto é aquilo que normalmente a gente encontra em menor quantidade na solução. Soluto é aquilo que a gente mistura com o solvente. Solvente, normalmente em maior quantidade, normalmente é a água. Então, nós podemos ter aí dois tipos de soluto, né, quanto à sua natureza. Nós podemos ter um soluto iônico, como nós podemos ter um soluto molecular. Tá? Então, quando o soluto é iônico, um exemplo aí bem comum da gente encontrar é o cloreto de sódio, né? E um exemplo aí de soluto molecular é o açúcar, a glicose, o ácido sulfúrico. Então, isso aqui, ele basicamente, para a gente ter o correto entendimento disso aqui, a gente tem que lembrar daquelas substâncias que são iônicas e daquelas substâncias covalentes, que fazem ligação iônica. Toda vez que você tiver um composto iônico, ele vai fazer ligação iônica. Vai ter o cátion, vai ter o ânion, né? Então, nesse caso aqui do cloreto de sódio, o sódio, ele é o cátion, ele é o positivo da história. E o cloreto é o ânion, é o negativo. Né? Então, esse é conteúdo lá do primeiro ano, lá do ano passado. Então, sempre nesse tipo de ligação iônica, nós vamos ter aí o cátion e o ânion. Já na substância molecular, no soluto molecular, isso já não acontece. Você vai ter a molécula, né? Você vai ter aquela definição para substâncias que fazem ligação covalente, como os ácidos, como os compostos orgânicos, todos eles aí fazendo ligações covalentes. A própria água aí faz ligação covalente. O próprio solvente, ele já provém aí de uma ligação molecular, tá? Isso aqui é importante a gente anotar também, pessoal, para a gente não esquecer, embora nós já tenhamos comentado isso, né? Mas é a diferença entre uma coisa e outra, ó. Tá? É aquilo que eu falei para vocês. Essas palavras soluto e solvente, elas têm assim uma propriedade, vamos dizer assim, elas são próprias das soluções. Então, nós vamos encontrar normalmente essa palavra soluto e solvente somente para soluções. Então, o que é o soluto? Representa a substância dissolvida. Solvente é a substância que dissolve. Quem é o solvente normalmente? A água. Quem que é o soluto normalmente? Aquilo que a gente coloca junto com a água, aquilo que está em menor quantidade. Então, se a gente guarda aí o exemplo da água com sal, um exemplo bem comum, nós vamos lembrar disso facilmente. O soluto é o sal de cozinha, é o cloreto de sódio, e o solvente é a água, considerado aí como solvente universal, certo? Então, aí, a hora que falar de soluto e solvente, lembra aí do exemplo da água com sal, que já fica aí fácil de você lembrar quem é o soluto e quem é o solvente. Então, aqui é esse exemplo que a gente já citou, né?
soluto sal, mais solvente água, formando aí, depois que você mistura, né, claro, mistura bem, solução, mistura de água com sal. Esse é para Só que copiar, professor? essa imagem aqui, não, essa aqui não precisa, tá? Então é assim, a gente precisa entender uma coisa também, pessoal. Se eu pego o sal e coloco dentro da água e não misturo, vai ficar o que está acontecendo aqui, ó, que essa foto está mostrando. Parece que o sal aqui ele está no fundo, né? Então, nesse caso aqui, a gente não pode falar que isso aqui é uma solução. Você só vai dizer que é uma solução depois que você misturar o sal. A hora que o sal, ele, vamos dizer assim, sumiu na água. Ele se dissolveu completamente. Aí sim você vai ter uma solução. Se você só coloca o sal dentro da água e deixa ali, isso não é solução, tá? Então tem que diferenciar bem isso. Tem que acontecer a mistura completa. Agora vamos pensar em um outro exemplo também. Você pega um copo com água. Então você tem aqui um copo com água. Você coloca sal dentro. Coloca uma colher dentro. Mexe. Mexe, 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 mexe. O sal se dissolveu completamente na água, você olha assim contra a luz, você não vê mais o sal, ele se dissolveu completamente, beleza. Isso é um exemplo de solução. Aí, não contente, você pega mais uma colher de sal e coloca dentro dessa mesma quantidade de água e mexe. Se você observar que já ficou no fundo um pouco de sal sem dissolver, aí nesse caso não é mais solução. Tá? Porque se você observa as partículas do soluto em excesso, aí já não é mais solução. Aí nós já vamos ter uma mistura heterogênea. Aí já vai se encaixar na suspensão, tá? Então, o que define essa solução também é a quantidade de soluto que você utiliza. Porque o solvente, ele tem uma quantidade X de soluto que ele consegue dissolver. Ele não é ilimitado, essa quantidade de solução do solvente. Ele tem um valor X, né? E isso varia de substância para substância. Então, a partir do momento que você não tem mais aquela formação daquela dissolução por completo, você vai ter aí uma outra situação. Não é mais solução. Ok? Entenderam isso? Sim. Joia, então. Então, nesse caso aqui, ó. Olha esse exemplo. Esse exemplo é bom a gente copiar. Quem é o soluto e quem é o solvente? Então, aqui você tem o ácido acético, ele é aquilo que tem no vinagre. O vinagre, ele é um exemplo de solução, tá? Então, aqui é um exemplo de solução. Mais um exemplo de solução que a gente pode usar, ó, vinagre. É um produto caseiro que a gente usa em casa para temperar salada, certo? E em relação à natureza do soluto, é uma substância molecular. Molecular. Então, isso quer dizer o seguinte, que o soluto que a gente está usando, ele é uma substância molecular, ele faz ligação covalente. Qual dessas duas substâncias aqui, ó? Porque o vinagre, pessoal, ele é uma mistura que tem ácido acético com água. A maior parte do vinagre é feita com água e a menor parte com ácido acético. Então, quem que vai ser aqui para nós o soluto? O que vocês acham? Quem que é o soluto? O ácido? Isso, exatamente. O ácido acético é o soluto, e esse soluto aqui, ele é molecular,
porque o ácido acético, ele é uma substância molecular. Ele faz ligação covalente. E a água vai ser para nós o solvente. E o vinagre vai ser para nós a solução. Tá? Então, o vinagre é a solução entre o ácido acético mais água. A água em maior quantidade, o ácido acético em pequena quantidade, né? Normalmente o vinagre ele pode ter no máximo aí uma concentração de 5% de vinagre. Então, aliás, o vinagre ele pode ter uma concentração máxima de 5% de ácido acético. O ácido acético em excesso, ele é tóxico, então não devemos aí tomar vinagre. Tem gente que gosta, né, de faz a salada e toma aquele caldinho do vinagre, né? Não é muito recomendado, né, pessoal? Interessante, e outra, o interessante é a gente fazer o tempero da salada com o limão, que é mais saudável, né, do que o ácido acético. Então, o vinagre não é, não é interessante a gente estar tomando, não. Não sei se vocês já repararam isso. Às vezes a gente vai em algum restaurante e lá no restaurante, em cima da mesa, né, tem os temperos, né, que já fica lá. Dia inteiro, né, lá no, em cima da mesa, né, às vezes fica dia e noite lá em cima da mesa, né, e tem vinagre. Então é sempre bom você reparar no vinagre, né, no frasco assim, de vinagre, se não tem nada aqui no fundo. Porque embora o vinagre ele seja ácido, ele estraga também, né, gente? Ele tem um período de validade. Então, às vezes, fica assim uma formação de algumas umas coisinhas assim no fundo, né? Então, é vinagre estragado. Evita de consumir, tá? Existem bactérias que se desenvolvem em meio ácido. Então, não é muito interessante o consumo, né? A gente não sabe, né, por quanto tempo tá lá, as condições de higiene, né? Então, por isso que é melhor você pedir um limãozinho ali cortado na hora, aí você vem, tempera, né? Você tem certeza que é melhor, né? Bom, entenderam esse exemplo? Então, o desenho da tabela é assim. Então, aqui no primeiro exemplo aqui, a gente vai usar água como exemplo, né, de solução, água mais açúcar. No exemplo de coloides, a gente vai usar gelatina na água. Gelatina na água. E na suspensão, terra na água. Natureza do disperso. Então, aqui a gente vai ter átomos, moléculas ou íons. Aqui nas coloides a gente vai ter aglomerados.
aglomerados de átomos, íons ou moléculas. O tamanho aqui da partícula a gente já conhece, porque a gente já citou hoje. De 0 a 1 nm. Esse é o tamanho das partículas nas soluções. Já nos coloides, é de entre 1 a 100 nm, nanômetro. E aqui na suspensão, acima de 100 nanômetros, 100 nm. A visibilidade das partículas, pessoal, nas soluções não são visíveis. Não são visíveis, nem mesmo com microscópios poderosos. Não tem como. Porque as partículas são tão pequenas, né, que ficam aí abaixo aí de 1 nanômetro, partículas extremamente pequenas, aí do tamanho de átomos isolados, moléculas isoladas, então não conseguimos ver nem com um microscópio poderoso. Agora, já nos coloides, como as partículas elas já têm um tamanho entre 1 e 100 nanômetros, aí se você tiver um ultramicroscópio, né, com um ultramicroscópio você pode identificar. E aqui, suspensão com um microscópio comum, né? Ixi, ficou feio aqui. Com um microscópio comum, a gente consegue enxergar aqui as partículas da suspensão. Porque elas são maiores, né? Acima de 100 nanômetros. E conforme o tamanho vai aumentando, até mesmo a olho nu você já consegue visualizar. Aquele exemplo lá que a gente citou, né? Lá na água do mar, né? Aquelas partículas da areia em suspensão com a água do mar, nós já conseguimos ver, então. E o tamanho é acima de 100 nanômetros, até a olho nu a gente consegue ver. As partículas das soluções não sedimentam. Já os coloides só conseguem sedimentar quando colocados em centrífugas.
E a suspensão sedimenta. As soluções não podem ser separadas por filtro. Nos coloides, somente os ultrafiltros conseguem separar as partículas dos coloides. E aqui com filtros comuns já conseguem. Então, aqui nós vamos colocar exemplos, né, de soluções. O vinagre, né, que a gente viu. Água mais sal de cozinha. O soro fisiológico. A acetona. Água oxigenada. O álcool. E etc, né? Muitos outros exemplos aí. Soro caseiro. Podemos colocar aqui o soro caseiro. Há um exemplo interessante aqui, o suco artificial, esse do pozinho, né? Suco artificial. Vamos colocar aqui Tang, entre parênteses. Tá bom de exemplos. Agora de coloide, gelatina, maionese, queijo, gel, geleia, mousse. Acho que mousse escreve assim mesmo com 2 S. Não lembro. Perdoa o professor se estiver errado. Que mais? Sangue. Requeijão.
Leite. Leite e seus derivados, tá, pessoal? Iogurte. Não tem muito exemplo, pessoal. Coloide é o que mais tem exemplo, tá? Suspensão aqui a gente vai colocar como exemplo antibiótico. Antibióticos. Suspensão antiácida. Remédios antiácidos, né? Aquele Gelmax, Gastran, remédio branco, né? Hidróxido de alumínio. O leite de magnésia. Leite de magnésia, o que mais? Água barrenta. Aquela água de enxurrada, né? Água misturada com terra. Tá bom de exemplo. Certo, pessoal? Deu para entender mais ou menos essa tabela?